Teve filho na Itália? Parabéns! Mas o que eu devo me preocupar? Bom, além de se preocupar com noites sem dormir, comprar fraldas, trabalhar muito, você vai ter que se preocupar agora com a burocracia para tirar os documentos. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao Pelo Mundo de Charrete. Eu falei a vocês que teria uma nova fase e eis que chegou. Antes de mais nada, aquele lembrete básico. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like e comenta aí que eu terei o prazer em ajudá-lo assim que for possível. Ok? Não se esqueça aí não. Pois bem, a grande notícia. Tive filho na Itália. Como eu disse na entrada, parabéns para você. E teria uma lista de coisas aqui que poderia citar o que vem pela frente. Mas vamos agora se preocupar com a parte que já passamos e agora teremos que passar tudo de novo e talvez pior, hein? Que é a questão da tal da burocracia italiana que nós teremos que lidar novamente. É isso, gente. Os documentos do bebê. Então é o seguinte, se você está na mesma situação que eu, você, brasileiro ou brasileira, casado com uma italiana ou italiano e teve um filho ou uma filha em território italiano, mais precisamente em Roma. Fique aí nesse vídeo que possivelmente terá coisas que valem servir. Então é isso, gente. Novamente eu estou apenas relatando a minha experiência com esse tipo de tema pelo qual eu passei. Que possivelmente possa servir para você que está na mesma situação que a minha. Ou se não está na mesma situação que a minha, parecido, talvez alguma coisa aí você possa pegar que possa servir para a sua situação. Mas lembre-se, isso aconteceu comigo, pode ser que com outra pessoa seja diferente, inclusive aqui na Itália várias coisas podem acontecer diferentes, mesmo sendo igual, mas é meio diferente, entendeu? Depende muito da pessoa que atender, do humor, entendeu como é, né? A gente tem alguma coisa parecida no Brasil. Mas, pois bem, vamos lá, ao que interessa. Tivemos um filho lindo, belo, em território italiano, na Europa. Você está no hospital, sua esposa está lá, internada, e estão prestes a serem liberados do hospital. Mas qual o primeiro passo, Charrete? Primeiro passo é o seguinte, você deve ir na Comune para tirar o certificado para liberar essa criança. Como? Foi o seguinte, o hospital ele entrega uma declaração de nascimento. E aí você, pai, que está ali livre, enquanto a mamãe está lá cuidando do baby, repousando, você, pai, vai na Comune, no setor de denúncia de nascitar, denúncia de nascimento, para fazer o tal do registro. Então, com esse papel, você chega lá e vai fazer o registro. Vou te dizer logo, chega lá, você vai ser obrigado a colocar o nome todo da mãe e do pai, mais precisamente para o brasileiro. O porquê? Porque o italiano eles têm um sobrenome muito curto, realmente um sobrenome.
Nós, brasileiros, temos nomes grandes. E aí, como você vai agora registrar seu filho, ele vai junto com a da mãe. É, exatamente. E aí, a ordem você pode escolher. Se bota primeiro da mãe, ou do pai, isso do italiano, do brasileiro, mas vai todo. Para nós brasileiros, estamos acostumados com isso. Mas para os italianos é estranho. Então, o que acontece? Ó, pai, se você quiser reduzir o nome, saindo daqui feito o registro, você vai ter que ir na prefeitura para solicitar que corte o nome. Olha só a burocracia, gente. O que é que eu fiz? Nada. Ficou com o nome grandão mesmo. Todo mundo preocupado, oh meu Deus, a criança vai sofrer quando chegar na escola, que vai ter que assinar o nome, não. Mas, gente, isso pra gente é normal. Isso eu costumo dizer que isso daqui, sei lá, 10 anos, vai se tornar uma coisa normal. Aos poucos eles estão mudando a regra. Eu soube também que não podia colocar o nome da mãe, olha só, a mãe que carrega o bebê por meses na barriga, não podia botar o nome da mãe. E eu soube que foi graças a uma brasileira que lutou tanto na justiça que conseguiu inserir o nome da mãe. E agora pode ter o nome do pai e da mãe. Coisa recente. Então é isso, gente. Primeiro passo é isso. Você vai fazer esse registro nesse setor de denúncia de nascita. Você vai receber 2 papéis, 2 certificados, né? E uma declaração para entregar no hospital, que era para liberar seu bebê. É o que o hospital entrega. Com alguns dados de nascimento, dizendo o dia, a hora, o nome da mãe, enfim, o local, o nome do pai, o que deve ser entregue na comum. E lá, para receber o extrato, né, do registro, aqui, ó, o timbre da Comum de Roma, e o outro papel que é para ser entregue no hospital. Só que aí depois minha esposa me falou que o hospital alegou que aquele papel estava errado, que estava faltando um papel para a liberação. Sendo que a mulher me disse que sem aquele papel a criança não sairia. Eu lembro que era aquele papel. E já o hospital está dizendo que não era aquele. Enfim, ficou esse disse-me-disse. O hospital aí acabou fazendo uma liberação e liberou a criança. Não tenho esse papel aqui porque, novamente, repito, foi entregue ao hospital. Outra coisa que é feito na comum, segundo foi me orientado, o código fiscal já é feito automático e chegará na residência. Próximo passo, vamos fazer a terceira sanitária da criança. Isso, para ter o direito a serviço de saúde, o que é muito importante. Para fazer a terceira sanitária, o quê? Precisa do código fiscal. O código fiscal diz que ainda chega em casa. Você, pai, você, mãe, tá com a criança pequena, vai esperar chegar em casa? Não, eu não esperei. Eu fui imediatamente no mesmo dia numa agência de entrada solicitar a certidão do Código Fiscal. Quase quebrei o barraco lá. Enfim, mas consegui sair com essa certidão do Código Fiscal. Novamente, é um papel também vagabundo impresso por eles lá. Então você, pai, vá numa agência de entrada e solicita essa certidão do Código Fiscal da sua criança. Você vai lá com o seu passaporte e de preferência leva também o extrato de nascimento, tudo. E solicita. Pronto. Com isso em mãos, ao sair de lá, que é na mesma hora que você vai receber esse papel, você vai procurar uma ASL, ASL, que é um posto, digamos assim, um posto de saúde mais próximo, e você vai lá fazer a terceira sanitária do seu bebê. Para fazer a terceira sanitária, já tem um vídeo explicando
como fazer isso aí no canal. É exatamente igual como foi feito o seu, como é feito de todo mundo. Você vai na Ásia, não, nesse posto, no mais próximo, justamente com a certidão do Código Fiscal e leva seu passaporte, sempre com seu passaporte, identidade, se te leva, tudo italiano leva também, o extrato de nascimento e leva lá, você vai escolher qual o médico, o pediatra para sua criança, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. É rápido também, é na mesma hora, você já sai de lá com o horário, com o médico que você escolheu, o nome do médico, o contato do médico, e aguardar chegar a terceira sanitária na residência. E depois disso, chat, o que, que a gente vai fazer? A tal de identidade da criança. Ah, mas por que devo fazer identidade? Acredite, faça. A identidade. A identidade, pessoal, é o mesmo procedimento que você faz identidade que foi feita para você, para sua esposa. Mesmo procedimento. Diferença é que você que está indo lá, no caso, é bom o italiano, que a pessoa italiana ir fazer, está também presente, leva a foto da criança para poder fazer. Como vão levar uma foto da criança? Outra dica importante. A foto, pessoal, eu fiz em casa com o celular, fundo branco, ok? É difícil tirar foto de bebê, sabemos. Você vai tirar essa foto enquadrando o, o busto para cima. E aí depois você dá aquela editada na foto, retira o fundo que tiver. Tem programas aí, você procura no Google como remover fundo da foto. Pronto, vai ficar com fundo branco. Você deixa no seu celular. E aí, para a identidade, eu levei no pendrive, porque eu sabia que ele era digital. Você ia levar a foto, eles iam escanear e te devolver a foto impressa. Então eu já levei no pendrive e o só fez descarregar e colocar. Entendeu? Mas aconselho também a vocês imprimirem essa foto que vai servir para outros documentos. Pronto, feito isso, a dica da foto, você vai dar entrada na carteira de identidade da criança. Tá ok? Novamente, é você, pai ou mãe, que vai lá, que vai assinar. De preferência, vai o italiano, porque sabe como é, né? Além dos documentos da criança, o seu documento é importante, como passaporte, sua carteira de identidade, que vai fazer lá todo o processo e vai chegar na sua casa a carteira de identidade da criança. Próximo documento que iremos fazer: passaporte. E não é um, são dois, porque a criança tem direito à dupla cidadania italiana e a brasileira. Vou explicar como. Primeiro, passaporte italiano. Para fazer o passaporte italiano da criança, deverá ser feito na sede da Polícia de Estado. Existem duas possibilidades. Ou você pode fazer o agendamento online e já irá preencher a ficha e comparecer ao dia agendado, ou comparecer diretamente, né, à questura da Polícia de Estado durante o horário de funcionamento e ser atendido por ordem de chegada. E aí você vai verificar o horário de funcionamento da questura, né, do seu local. E você vai comparecer sem agendamento dentro deste horário. Para quem tem alguma dificuldade, inclusive até com algumas informações, vá diretamente, assim você será auxiliado a fazer. Bom, de uma forma ou de outra, o que é que vamos precisar? Basicamente, os documentos do pai e da mãe, o documento de identificação da criança. Aí que entra a carta de identidade da criança, que já ajuda, já auxilia. E também você pode levar o extrato de nascimento,
da criança e fazer a solicitação. O que tem a ser pago? Primeiro, a taxa administrativa no valor de R$ 73,50 através da marca bolo que pode ser adquirida num tabacário ou uma revenda de selos fiscais. E depois tem um pagamento do valor de R$ 42,50 que deverá ser pago exclusivamente na Poste Italiana, mais precisamente o Correio Italiano, por meio de um boleto em uma conta corrente do Ministério da Economia e Finanças, em nome da criança. Munido desse comprovante de pagamento, juntamente com a marca bolo, deve ser anexado junto aos documentos para serem levados no dia do agendamento, o dia agendado para fazer o passaporte. Para quem fez o preenchimento online da ficha, já vai estar lá no dia agendado, basta apresentar os documentos originais, bem como as cópias, juntamente com a criança deve estar presente e o pai também. Para aquele que não possa estar presente, este deve assinar a cópia dos documentos iguais a originais e apresentar juntamente com um termo de consentimento. Este termo de consentimento é assinado pelos genitores, tanto o pai quanto a mãe, na presença de um oficial. Então, para o pai que não puder comparecer, assina a cópia dos seus documentos e este termo que deverá ser levado pela mãe no dia. Caso o pai esteja possibilitado de ir por motivo de trabalho ou qualquer coisa. Ou se caso o pai estiver em uma outra cidade, este mesmo deve apresentar uma questura da cidade de qual está e assinar esse termo de consentimento. E ao final você receberá o protocolo também com escrito, com a data para você retirar o passaporte. O custo total do passaporte é de 116 euros. Ele tem validade de 3 anos. A ordem não importa se vai fazer primeiro do brasileiro ou italiano. Agora o passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro, para fazer, tem que ser através do consulado. Nesse caso aqui, foi diretamente no consulado de Roma. Para isso, é necessário fazer o agendamento através do site do econsular.gov. Primeiro você precisa ter um login no site do governo, que é o site do governo brasileiro, onde você faz diversos serviços federais, incluindo este serviço. Já com feito esse cadastro no site do governo, você vai efetuar o login e vai ou procurar por passaporte ou procurar por consulado da Roma ou Milão, seja lá de onde você for fazer. Feito isso, lá em serviços, você vai primeiramente selecionar a opção, preste atenção, porque para fazer o passaporte brasileiro, a criança precisa estar registrado no Brasil, como brasileiro. Então, a primeira coisa a fazer é o registro. Tem a opção de fazer os dois serviços juntos. Vai em serviços e vai escolher a opção registro mais primeiro passaporte. Porque para fazer o passaporte precisa ter o registro. Se por algum motivo você já havia feito o registro da criança antes, então a sua opção vai ser primeiro passaporte. Lá vai encontrar a instrução para fazer. É um pouco mais complicado do que o do italiano. Bom, você vai primeiro preencher uma ficha online contendo os dados
e os documentos solicitados que deverá serem anexados online e preencher um requerimento que deverá ser anexado nesta ficha. Esse requerimento tem um link na instrução. Então, aconselho primeiro a você preencher o requerimento, no qual você deve depois gerar um PDF e imprimir, assinar, colocar uma foto 3x4 e depois escanear ou tirar uma foto e anexar nessa outra ficha que você vai preencher e enviar online. Então, além dos documentos que vão solicitar, vai ser necessário também anexar esse requerimento impresso. Esse requerimento deve ser preenchido com o nome do menor que vai fazer o passaporte. A ficha, tudo bem, é o nome do genitor brasileiro, ou seja, o pai ou a mãe que seja brasileiro, que vai dar entrada no processo. Entre os documentos, se prepare, porque tem um documento que tem uma dificuldade, que é a certidão de nascimento italiana, do caso, se é sua esposa, se é o marido que é italiano. Ele precisa pegar esse documento na Comune, né, onde nasceu. Que é um documento basicamente assim, pequeno, com essas letras pequenas, que é, na verdade, uma cópia do que seu pai, quando te registrou na Itália, assinou. Eles não aceitam extrato, ele aceita só esse certificado, que é o Atti di Nascita. Além da certidão de casamento, se vocês foram casados, precisa da certidão de casamento brasileira. Deverá ser levado todos esses originais no dia, juntamente com o requerimento, do qual eu falei que deve ser assinado, que é um requerimento assim. Contém seus dados, né, timbrado aqui, e aqui vai se colar uma foto. Após ter preenchido o formulário e anexado os documentos, bem como o requerimento, ao final você irá gravar e enviar essa ficha, ok? E aí depois eles irão analisar toda essa ficha, os documentos, e se tiver tudo certinho, eles irão enviar um e-mail pedindo para você entrar no sistema e ver o resultado. Estando tudo ok, você vai poder fazer o agendamento para comparecer ao consulado. Então esse tempo de análise é muito rápido. De repente você mandar pela manhã, de tarde já tem a resposta. Ou de você mandar de tarde, no outro dia pela manhã já tem essa resposta. E talvez aí você consiga agendamento já para o próximo dia. Feito isso, está lá marcado o dia e a hora para você comparecer ao consulado, levando essa folha do requerimento, o qual imprimiu, juntamente com os documentos solicitados originais e as cópias. Vai precisar de 2 fotos, 3x4, o ato de nascitar da criança, que é aquele que pega na Comune, bem como os seus documentos brasileiros de sua esposa e o certidão de casamento. Leve todos os seus documentos, inclusive aqueles que não foram pedidos, inclusive documentos seus italianos, ok? Identidade italiana, permisso de sojourno, leve sempre com você, que isso auxilia. Chegando lá, você vai se identificar na entrada e já vai ser direcionado por guichê, qual irá lhe atender. Então, o primeiro procedimento que deverá ser feito vai ser o registro de nascimento da criança. Lá ele vai fazer todo esse cadastro. Tá aqui a certidão, você vê como é diferente, né, do italiano, ó, papel timbrado, com aquele selo e tudo, a gente conhece do Brasil. Pronto, esse registro, gente, deverá ser, quando for no Brasil, deverá ser apresentado no primeiro tabelião de notas da sua cidade, para que ele possa ser repassado para o Brasil. Ele fez também o CPF brasileiro, ele já acabou fazendo, ele já entregou aqui a folha com o CPF brasileiro da criança. Lá no consulado, deverá preencher essa ficha aqui, que é a autorização para emissão de passaporte, juntamente com a autorização
de viagem. Tá vendo? É uma folha com esses dois formulários. Breve, deve ser preenchido apenas com os dados completos da mãe e do pai. E assinar na presença do atendente lá no consulado. Esse papel lá eles irão entregar. Esse processo todo ele demora em média de 1 hora, pessoal. Entre fazer o registro, ele já faz o CPF, faz o passaporte, é um pouquinho demorado. O registro é gratuito, o CPF é gratuito e o passaporte custa 40 € a primeira via para a criança. E ele tem uma validade de 1 ano, gente. 1 ano. Caso você vai viajar por Brasil, digamos, daqui a 6 meses, eles aconselham que você faça já perto, para que assim você tenha um tempo maior de durabilidade desse passaporte. Se você fizer 6 meses antes, você vai ter mais só 6 meses de validade desse passaporte, pois isso dura só 1 ano. Tudo bem, se você estiver no Brasil e tiver vencido, você pode renovar normalmente. O passaporte entrega no mesmo dia, em até 1 hora, esse passaporte ficará pronto. Aqui é o passaporte da minha filha e já está pronto. É isso. Espero que possa ter ajudado com alguma coisa. Me desculpe qualquer falha, qualquer dúvida. Estou aqui para poder ajudar. Deixa nos comentários. Não se esquece de deixar o like, dar um joinha aí para ajudar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal que trarei mais conteúdos mostrando um pouco da minha experiência que talvez possa servir para você que está aí do outro lado. Tudo bem? É isso aí, gente. Muito obrigado. E não se esqueçam, fica comigo!